Europa suporta ver brasileiro brilhar? Vou começar esse vídeo com uma pergunta que pode incomodar muita gente. A Europa suporta ver brasileiro brilhar de verdade? Porque o que aconteceu com Vinícius Júnior essa semana no Estádio da Luz, em Lisboa, não foi só mais um lance de jogo, não foi só mais uma briga de campo. Foi algo que reacendeu uma discussão que nunca deveria ter sido necessária. Na terça-feira, dia 17 de fevereiro de 2026, Real Madrid enfrentava o Benfica pela primeira fase de mata-mata da Champions League. No segundo tempo, Vinícius fez um gol extraordinário. Aquele tipo de gol que você assiste 3 vezes seguidas. Chutou de fora da área, a bola foi no ângulo. Pura qualidade. Depois de marcar, ele foi comemorar dançando na frente da torcida do Benfica, como ele já fez várias vezes na carreira. E sabe o que aconteceu? Ele levou o cartão amarelo por celebração excessiva. Pode isso? Já começa aí. Logo depois do cartão, o jogador argentino do Benfica, Gianluca Prestiani, foi em direção a Vini, tampou a boca com a camisa e disse alguma coisa. Vinícius ouviu, foi correndo até o árbitro francês François Letexier e apontou para Prestiani dizendo que tinha sido chamado de macaco. O árbitro cruzou os braços acima da cabeça, ativou o protocolo antirracismo da UEFA e o jogo parou. Por quase 10 minutos o Estádio da Luz ficou suspenso no ar. Garrafas e objetos foram jogados na direção dos jogadores do Madrid. Vinícius foi sentar no banco, enquanto os técnicos dos dois times conversavam com ele. Mourinho, treinador do Benfica, foi expulso mais tarde. Um membro da comissão técnica de Lisboa também tomou vermelho durante a paralisação. E o que veio depois disso? Mbappé foi direto aos jornalistas e disse que ouviu Prestiani chamando Vinícius de macaco 5 vezes. Tchouaméni confirmou a versão. Valverde disse: se você tampa a boca para falar alguma coisa, é porque o que está saindo não presta. Trent Alexander-Arnold chamou o episódio de vergonha para o futebol. Prestiani negou tudo no Instagram, dizendo que Vinícius entendeu errado. A UEFA abriu investigação no dia seguinte. Mas aqui eu preciso ir além do que todo mundo já falou. Porque o padrão que se repete toda vez que Vinícius é o ponto central, desde que ele chegou na Europa ainda adolescente, vindo das ruas de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ele tem sido alvo. 18 queixas criminais por racismo desde 2022. 18. Não é exagero, não é coincidência, não é azar. É um padrão. E aqui está o que me chama mais atenção nesse episódio específico. Vinícius não ficou quieto, não abaixou a cabeça, não esperou o clube se pronunciar no lugar dele. Ele correu até o árbitro, olhou nos olhos e disse o que aconteceu. Depois do jogo, foi no Instagram e escreveu: racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam esconder a boca com a camisa para mostrar o quanto são fracos. E olha a reação de parte da imprensa europeia e do próprio Mourinho. O técnico português, em vez de condenar o que aconteceu sem ambiguidade, começou a questionar a comemoração de Vinícius. Disse que ele devia celebrar como Eusébio, como Pelé. Ora, Pelé sambou muito em campo. Eusébio celebrou muito. O problema nunca foi a dança. O problema é que quando um jogador negro, brasileiro, periférico, chega ao mais alto nível do futebol europeu e ainda tem personalidade, isso incomoda algumas pessoas de um jeito que elas não conseguem nem explicar direito. Porque o futebol europeu ama o talento brasileiro, mas ama de um jeito específico. Ama quando o brasileiro vem, joga bem, cala a boca, abaixa a cabeça e agradece a oportunidade. Quando ele chega e decide que vai falar, que vai denunciar, que vai dançar, que vai ser protagonista dentro e fora de campo, aí o clima muda. Aí aparece alguém dizendo que ele provoca demais, que ele é dramático, que ele precisa focar só no futebol. Mas quando ele decide o clássico, quando ele carrega o time inteiro nas costas, aí o silêncio é total. E essa não é uma questão só de Vinícius. Foi assim com Neymar, que durante anos foi demonizado por um estilo que na Europa seria chamado de personalidade forte em qualquer jogador branco. Foi assim com outros antes.
Só que Vini representa uma geração diferente. Uma geração que cresceu vendo o quanto custa ficar quieto. Uma geração que sabe que o silêncio não protege ninguém. Uma geração que aprendeu que denunciar não é fraqueza, é coragem. E o que acontece quando você denuncia? O protocolo antirracismo é ativado, o jogo para, mas o agressor joga até o minuto 81, sai aplaudido pela torcida e não recebe nem cartão amarelo. Vinícius levou cartão por dançar. Prestiani não levou nada na partida. A UEFA agora vai investigar. Tomara que a investigação seja séria, porque até agora o histórico não inspira muita confiança. E repara numa coisa. No mesmo jogo, garrafas foram jogadas contra Vinícius enquanto ele estava perto da lateral. Uma delas o acertou. Imagina um torcedor brasileiro jogando garrafa num jogador europeu num estádio brasileiro. Virava manchete por semanas. Aqui foi quase uma nota de rodapé. Então a pergunta que fica não é se a Europa suporta ver brasileiro brilhar. Brilhar em silêncio, como decoração do show alheio, a Europa até gosta. A pergunta real é outra. A Europa está preparada para lidar com brasileiros que brilham, que falam, que dançam, que exigem respeito e que não aceitam menos do que isso? Porque essa geração não vai ficar quieta. E isso é o que muda tudo. Agora eu quero saber o que você pensa. Você acha que existe perseguição sistemática a jogadores negros, especialmente brasileiros, no futebol europeu? Ou acha que cada caso deve ser analisado separado sem generalizar? Comenta aqui embaixo, quero ler a opinião de vocês. E se você gosta de futebol analisado com profundidade, sem papo pronto, deixa o like, compartilha com quem precisa ver esse debate e se inscreve no canal. Porque esse assunto ainda tem muito pano para manga.